Qual a verdadeira essência de um Exu e uma pombagira? Quem são eles realmente para nós, encarnados? São seres de luz, executores da lei maior, executores do karma? Será que só fazem o bem? Eles realmente servem a algum Deus ou a um Jesus, Maria ou José? Eles são espíritos evoluídos que servem e obedecem a algum Deus? O que essas entidades espirituais podem trazer de benefício para quem cultua eles de verdade? E quais os malefícios? Essas e outras dúvidas serão esclarecidos agora com o seu amigo, o Mago Tanarot. Então, fique agora comigo até o final desse vídeo e qualquer dúvida ou sugestão, você já sabe. Comenta aqui embaixo. Curte e compartilhe. Sua força no canal sempre será de grande importância. E se você for novo por aqui, seja também muito bem-vindo a essa família quimbandeira. Se inscreva e ative o sino das notificações. A princípio, quero deixar muito bem claro que Exu e Pombagira, independente da vertente espiritual que eles atuem, tanto faz ser na Umbanda, mesa branca, mesa rosa ou azul com bolinhas amarelas, ou ser uma Umbanda 80% cristão em seus fundamentos, ou então na Jurema, Catimbó, nação, que cultua Exu Catiço, tanto faz. Exu ou Pombagira nada mais é que um espírito ancestral familiar daquela pessoa, daquele encarnado que tem os Exus na vida delas. Ou seja, em alguma época, em algum tempo, em suas várias encarnações e trajetórias espirituais neste mundo, você teve um contato familiar com essa pessoa que hoje é seu Exu ou sua Pombagira. E, dependendo da força espiritual deste espírito, ele se encontra hoje em uma determinada falange também, de um determinado Exu ou Pombagira. E muitos espíritos ancestrais, por exemplo, não conseguiram adquirir força espiritual suficiente quando foi para uma falange de um Exu ou de uma Pombagira. E muitos deles começaram trabalhando como Egum, Eguns, na falange. Por exemplo, do Exu Sete Encruzilhadas. Depois foram ganhando experiência e, consequentemente, força e conquistaram a possibilidade de atuarem como o Exu Sete Encruzilhadas. E assim foram progredindo, prosperando, ganhando cada vez mais força e autoridade espiritual. E conquistaram a coroa maior. Ou seja, passaram a ser chamados de Exu Rei da Sete Encruzilhada. Então, pessoal, o mundo espiritual é mais simples de entender do que vocês possam imaginar. Não existe fantasias, contos de fadas ou romances. Tudo é em cima da lógica e da razão. Eu mesmo já ouvi muitas pessoas falar ao longo da minha caminhada. Muita fantasia e loucura sem pé nem cabeça sobre Exu e Pombagira. E ainda escuto muito. Ainda muito mais nas redes sociais, principalmente no Facebook. Já ouvi até certos pais de santos dizer que Exu é um espírito muito evoluído, no qual foi criado por Deus em uma quantidade ali certa. Ou seja, só existe aquele total ali de Exus e Pombagiras no astral e pronto. Porque já foram criados no começo da criação e pronto, e sabemos que isso, e sabemos exatamente que essas coisas não existem. Já tive o desprazer de ouvir da boca de certos pais e santos que Exus só existem um e nada mais. Tipo, só existe um Exu Tranca-Rua, só existe uma Pombagira Maria Padilha, só existe um Exu Rei e só existe uma Pombagira Rainha, e isso é tudo fantasia e enrolação exagerada. Verdadeiros mitos que muitos e muitos ainda insistem em deixar guardado dentro da barriga delas. Meu conselho é que se afastem imediatamente de escritores românticos, fantasiosos e cristões, no qual insistem em misturar as coisas e ensinar bobagens. Metam o dedo na goela
e vomitem tudo o que vocês aprenderam com esses escritores e professores que passaram anos e anos tentando vender ideias e cursos imbecis e idiotas sobre Exu e Pombagira, né? Querem saber quem é Exu? O que é realmente Exu? Perguntem e estudem com quimbandeiros sérios e comprometidos com a verdade, e não com umbandistas que se dizem ser quimbandeiros, e nem com marmoteiros. E acima de tudo, procurem um mestre de quimbanda independente para aprender e para você poder ser um iniciado e não um alienado. Nunca se esqueçam disso. Uma outra dúvida que cabe também é: todo mundo que vive em cima da terra, né? Todos os encarnados, todos nós, possuem um Exu, uma pombagira? Todo mundo já nasceu com um Exu e uma pombagira desde o ventre da sua mãe? Olha, pessoal, para que possamos entender esse outro ponto de forma muito mais aprofundada ainda, é preciso ficar claro que Exu e pombagira é um ancestral familiar seu. Ficou entendido isso? Agora, todo mundo teve ancestral? Teve sim. Só que nem todo mundo teve uma ancestralidade voltada para a feitiçaria, para a magia, ou seja, possa ser que a ancestralidade do João, por exemplo, foi constituído apenas de sacerdotes cristãos. Às vezes teve alguns espíritos da família de João que foi pagão e cultuava a força da natureza, certo? Mas mesmo assim, a força maior de toda essa ancestralidade do João não era do mundo da feitiçaria, digamos assim. Então, a ancestralidade de João, por exemplo, nunca cobrou ele uma iniciação, ou em uma umbanda, ou uma jurema, catimbó, nação, ou até mesmo nas várias vertentes de quimbandas. E em vez disso, a caminhada espiritual do João foi ser um padre da Igreja Católica, ou um pastor de igreja evangélica, ou até mesmo um budista. Enfim, quantas e quantas pessoas, ou até mesmo você que está seguindo esse canal aqui, assistindo esse vídeo agora, já tentou seguir uma igreja evangélica, ou uma católica, ou até mesmo ser do Allan Kardec, ou qualquer outro tipo de espiritualidade, e tudo pareceu que conspirou contra e fez com que você acabasse entrando de cabeça nesse mundo da macumba. E hoje você virou aí um sacerdote de umbanda, ou um mestre de quimbanda, ou um grande iniciado aí dedicado. Tudo isso justamente porque sua ancestralidade não era voltada para esses outros caminhos espirituais que você tentou seguir. Eu mesmo, o vosso amigo aqui, o Mago Tanarote, já tentei seguir vários outros caminhos sacerdotais. Sim, já. Eu já cheguei a ser até pastor evangélico, mas não durei nem 2 semanas nesse cargo. Meus caminhos não estavam ali. Aos olhos dos evangélicos cristãos, eu me perdi. Mas, na verdade, minha ancestralidade fez com que eu me encontrasse. Então, dessa forma, eu digo a vocês: nem todo mundo tem um Exu e uma pombagira, mas sim outra espiritualidade por trás dela, no qual não quer que você seja da quimbanda ou da umbanda, como da mesma forma não quer que você seja evangélico ou budista, mas sim quimbandeiro. Deu para entender, pessoal? Se você já se sentiu inspirado, se você só se sentiu completo e feliz quando entrou em um terreiro de umbanda ou procurou ali uma casa de quimbanda e sentiu dentro de você que aquilo ali era a sua vida, a sua felicidade, isso aí nada mais foi que seus ancestrais falando com você, a sua família espiritual lhe guiando rumo ao seu verdadeiro caminho. Nessa mesma linha de raciocínio entra aí as seguintes dúvidas: dons espirituais, mediunidade de incorporação, dons de ver espíritos, dons de clarividência, entre tantos outros dons aí. Quem lhe deu o seu dom espiritual? Quem deu essa mediunidade? Foi um Deus, uma divindade? Ou essas dádivas foram frutos da sua ancestralidade?
Vou abordar essa dúvida em outro vídeo mais para frente, para que vocês aprendam cada vez mais sobre Quimbanda e a ancestralidade. Então, se inscrevam no canal e compartilhem. Portanto, o mais correto, o mais coerente antes mesmo de você se iniciar em uma Umbanda ou até mesmo em uma Quimbanda, você procure realizar uma consulta espiritual antes com um sacerdote ou com um tata de Quimbanda, para ver se o seu caminho espiritual está mesmo ali naquele tipo de espiritualidade ou se não passa apenas de mais um fogo no rabo. Agora, tem aqueles casos que a pessoa já chega até minha pessoa querendo uma iniciação, né? Que já vem pela mão do Exu dela ou da pombagira, na qual sente dentro dela o grito das entidades em procurar uma iniciação e futuramente uma consagração a mestre de Quimbanda. Até a data de hoje, que gravo esse vídeo aqui para o nosso canal, não tenho um discípulo, eu não tenho um filho que tenha desistido da Quimbanda. Muito pelo contrário, apenas prosperou de todas as formas possíveis. Agora, entramos em outro ponto deste tema de hoje. Exu são seres de luz, executores da lei maior, executores do karma. Será que só fazem o bem? Sobre essa questão de entidade de luz, vamos entender melhor isso agora. Fiquem logo sabendo que não existe essa palhaçada de minha entidade ela é de luz, porque ele trabalha para Deus ou para Jesus. E aquele outro espírito acolá ou entidade não tem luz nenhuma por causa disso ou por causa daquilo outro. Não! Na verdade, toda e qualquer entidade espiritual, seja ele até mesmo um Egum ou Quiumba, como queiram chamar, tem luz. Porque luz em ser espiritual nada mais é que força. Ou seja, quanto mais força espiritual uma entidade tem, mais luz ela tem. E é essa força dela que pode abrir seus caminhos, ou que pode fechar os caminhos dos seus desafetos. Aí muitos podem dizer assim, mas espírito de luz é aquele que só faz o bem, que trabalha para a evolução e ajuda no karma do ser humano. É aquele espírito que trabalha para Deus, Jesus, Maria e José. E diante disso tudo, eu, Mago Tanarota, respondo da seguinte forma. Quimbandeiro de verdade segue as leis ou regras do cristianismo de Jesus, Maria e José? Quimbandeiro segue a lei da trindade infernal e dos ancestrais. Seguimos as leis de nossos deuses e não do seu. Até porque não somos seguidores do Allan Kardec ou do Chico Xavier. Querem ganhar mais um conhecimento aqui com um mestre de Quimbanda? Pois saiba que todo espírito ou entidade espiritual que segue a grande legião de Lúcifer no astral, eles são de luz, meus filhos. Aí é que são mesmo, até porque Lúcifer é aquele que traz a luz, a estrela da manhã, ou seja, um deus da luz ou não é? Então, meus queridos seguidores, abram os olhos e deixem que Lúcifer ilumine seus pensamentos, que vocês vão sair da ignorância total e das ladeiras das fantasias. Agora, se tu quiser encher tua cabeça com negócio de karma, se tu quiser encher tua vida com negócio de lei do retorno, aqui se faz, aqui se paga, então eu sinto lhe dizer, mas você está em um canal errado. Aqui é Quimbanda. A lei aqui é uma só. Porque na visão de um quimbandeiro, todo e qualquer ser espiritual, seja ele espírito ou divindade, não fazem só o bem e muito menos obedecem a Jeová nenhum. Pois como já falei aqui no canal, o bem e o mal reside dentro de todo ser, seja ele espiritual ou não. Exu e Pombagira não são executores de karma nenhum e muito menos só fazem o bem. O que aconteceu e ainda acontece muito é que as religiões de matriz africana em geral, ou toda e qualquer religião que não siga os ensinamentos e regras do cristianismo, foram
Entendam bem, foram e ainda são muito perseguidos, incansavelmente. E a maioria das umbandas, para poderem serem menos perseguidos e mais aceitos pela sociedade cristã, pois, como sabemos, quem predomina esse país é o cristianismo. Inventaram de colocar em seus fundamentos Deus, Jeová, Jesus, Maria, José, e com tudo isso, alguns escritores romancistas, como o tal conhecido Rubens Saraceni, Alexandre Comino, entre outros, distorceram e entortaram até quebrar no meio todo o conhecimento sobre Exus. Ou seja, fuderam com nossos ouvidos e olhos a respeito desse tema. Lixo e porcaria é o que define tudo que esses escritores românticos sobre Exu e Pombagira escreveram e ensinaram para o povo. O que acontece é que quando vamos a um terreiro de Umbanda que segue tais fundamentos, lá, por existir tais regras e leis espirituais, no qual muitas vezes teve influência de Jesus e da Madre Teresa de Calcutá, digamos logo assim, e do São Francisco de Assis, e todos os santos, né? Todas as entidades, todas que se manifestam lá na Umbanda, vão ter que seguir essas regras e leis daquela casa na qual chamam de fundamento e leis da egrégora. Mesmo se um Exu de uma quimbanda independente for trabalhar em um terreiro de Umbanda, lá eles não farão o que fazem na quimbanda. Lá eles vão dizer para você que só fazem o bem, que obedecem a Jesus, faz somente a caridade, que todo o mal que você pedir a ele vai voltar para você em dobro. Se brincar, até mesmo a incorporação tem que ser muito bem doutrinada nesses tipos de terreiro. Porque é exatamente assim a lei da egrégora daquela casa. Dessa forma. Portanto, todavia, entendemos que Exu é um espírito livre e que trabalha aonde ele quiser e faz o que bem entender. É Exu quem manda e desmanda. Abaixo de Exu está os eguns para serem comandados, pois muitas das vezes que pedimos algo a Exu ou Pombagira, quem vai lá trabalhar e fazer o que você quer, nem é o próprio Exu, na maioria das vezes, mas algum egum que trabalha para aquele Exu. Para os cristãos, Exu é o diabo. Para a maioria dos umbandistas, Exu é a mão esquerda de Deus. Para a minoria dos umbandistas, Exu é apenas o povo da esquerda. E para os quimbandeiros independentes, Exu é o próprio Deus, o nosso Senhor, no qual veneramos e cultuamos todos os dias e todas as horas de nossas vidas. E não somente dia de segunda-feira. Exu e Pombagira podem sim modificar muito a vida de cada um de nós. Quem realmente cultua Exu com a mão firme do seu mestre lhe orientando, lhe guiando, quem realmente recorre a trabalhos espirituais, feitiços com o povo de Exu, com o quimbandeiro, de forma constante, sempre experimentará, sem sombras de dúvidas, o lado prazeroso que a vida pode oferecer. E por último, e mais importante de tudo, nunca se esqueça que entidade espiritual, ainda mais sendo Exu e Pombagira, não fazem absolutamente nada por mim ou por você de graça. Levem para a vida de vocês o seguinte ditado, até mesmo para a vida espiritual de vocês. Quem trabalha de graça é relógio, apesar de precisar das pilhas ou da bateria para trabalhar. Desejo a todos vocês muito sucesso, muito progresso, muita vitória. E não percam o próximo vídeo deste canal. Compartilhem, se inscrevam e muito axé a cada um de vocês. E que o grandioso Lúcifer ilumine e irradie a mente de cada um de nós. Salve, salve!